História do imperador Alexandre o Grande e um cínico que morava num barril. Os cínicos, eles tinham esse nome, né, porque os cines, né, vem de canis, ou seja, cães. Eles tinham esse nome associado a cães, por quê? Porque eram pessoas que viviam com desprezo completo às tradições, aos anseios, né, da sociedade. Tá? Então eles eram bem subversivos, né? E tinham desapego, tá, aos bens materiais, desapego à herança, né, patrimônio, né, relações sólidas, né, talvez casamentos, né, família, né? E o imperador Alexandre, um dos maiores, né, por isso que o nome dele é o Grande, da história, ele estava em sua conquista, né, e estava passando pela região, e encontrou esse filósofo, né, que era talvez um dos primeiros dessa filosofia, né, cinismo. Era uma filosofia descrita, escrita, e era bem consolidada, né? Então ele parou e abordou esse homem e falou com ele e perguntou: Você sabe quem eu sou? O imperador perguntou, né? O homem falou assim: Eu quero que você dê licença, pois está tampando meu sol. E o Alexandre o Grande, o maior imperador de sua época, né, o homem que mais tinha poder em sua época, falou assim: Eu só queria ser dois homens. Ou eu mesmo, Alexandre, ou seja, ou ter a vida que eu tenho, ou a única pessoa que eu invejo além de mim mesmo, que ele fala, né? É esse cara. Por quê? Esse cara, ele era tido como filósofo, né? O imperador, ele não ia matá-lo, porque qualquer pessoa que falasse isso para o imperador morreria, né? Mas ele não ia matá-lo, porque ele foi buscar sabedoria. E ali ele encontrou, na singela resposta do filósofo, né? Porque ele tinha todo aquele poder, aquela carga que o poder e o dinheiro trazem, e ele só invejava aquele homem que estava deitado em paz e que tinha a ousadia e tinha a tranquilidade de poder desacatar um imperador. Talvez fosse o único homem no mundo que tinha aquele poder, sem ter uma consequência. Por isso que Alexandre falou, né, que eu invejo ele, né? Mas que ele inveja também a si mesmo, ou seja, na vida existem duas formas que vale a pena de você viver. Ou você tem muito poder e muito dinheiro. Isso é muito bom, deve ser, né? Nunca tive isso tudo. É meu dinheiro que eu sempre conquistei com o meu trabalho foi uma quantia mediana, uma quantia de classe média mesmo, né? E nunca ultrapassei, nunca cheguei à riqueza não, na minha vida não, né? Não sei nem como é que é, mas sempre tive fartura, né? Mas que as únicas formas que vale a pena viver ou é muito rico e muito poderoso, que deve ser maravilhoso mesmo, mas tem as suas questões. More money, more problems. Não que eu estou de jeito nenhum, todo mundo sabe que eu não sou socialista, tá? Mas mais dinheiro traz mais problemas, sim. Ele invejava aquele homem que vivia desprendido. Ou seja, se você não tiver poder e dinheiro,
A única outra segunda forma de viver, sem todo esse aparato, né, que também é construção, também é uma ilusão, e custa caro, né? É através do desapego. Viver uma vida desprendida, né? Interessante que o imperador, naquele momento, a única outra pessoa que ele invejava além dele mesmo era aquele cara que estava deitado e que ignorou completamente o imperador. E com uma resposta arrogante, ele mostrou sua sabedoria e o imperador não puniu ele, porque naquele momento ele se admirou. Ele se admirou do desprezo do homem por tudo que estava acontecendo no mundo, só queria descansar e deitar no solzinho dele quentinho. E como é gostoso, né? Deitar numa grama. Eu vou botar um papelão ali, eu faço isso direto, cara. Quando eu tenho tempo, né? Eu deito na grama e dou uma tarde inteira. Eu levo um travesseiro e um papelão. E deito naquele papelão debaixo de uma árvore. Ai, que delícia. Que sono gostoso. Depois de comer uma comidinha gostosa, deitar na natureza. E deixa os carros passarem, deixa o povo pensar que eu sou um mendigo, deixa. É bom demais. Não espere ter dinheiro para ser feliz, né? Mas, pelo menos você também não precisa ser cínico, né? Cínico clássico e nem o, o sentido atual da palavra, né? Mas o cínico virou outra coisa, né? Mas o cínico clássico era isso, era um cara que tinha desapego, né? Mas era, como eu falei, era descrito. Era uma filosofia bem definida, né? E eles chegaram a essas conclusões de como viver a vida e viviam assim. Mas, claro que viviam uma vida muito curta, né? Porque Diomedes era Diógenes era o homem do barril, que morava num barril, que simbolizava bem essa cultura, né? Então, assim, também viviam muito mal, né? Mas eu acho que é o equilíbrio, né? Entre você buscar o poder e você se contentar com o completo desapego. É o equilíbrio. É a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então você tem que ter o quê? A ânsia de possuir e o tédio. E o tédio, sei lá, cara. Você tem que ter o tédio. Eu acho que eu tentei fazer o mais, mas não vai dar certo. Você vai ter que ter realmente o. Você vai ter que ter a ambição e buscar em todo o seu momento livre, senão realmente sua vida se torna tediosa, mas buscar ali os seus objetivos de uma forma honesta, certo? Sempre honesta. Mesmo que isso não traga resultados, haja estoicamente dessa forma, tá? E, né, ansiar coisas boas e usufruir do que você tem. Então, se conquistou o carro, usufrua dele, abre o capô dele de vez em quando, olha os componentes, desconecta uma bateria, veja o que você tem, levanta um banco, tira. Não deixa para comprar dois sem antes você conhecer o primeiro carro que você tem. Você entende? Você pode ter dois, mas que seja aquilo necessário, que sejam veículos que sirvam a sua família, que sirvam você, que sirvam a sua esposa, certo? Os seus filhos, né? Que aquilo seja útil. O consumismo desenfreado também gera frustração, mas a pobreza em excesso
gera miséria, e a miséria gera ódio. Né? Por isso que a gente vê os socialistas, eles são realmente odiosos, né? Eles querem realmente tirar as vidas das pessoas, né? Eles querem exterminar. Eles são os maiores genocidas da história. Tá? Stalin, Mao Tse Tung. E terceiro dizem que tá o Hitler, né? E em quarto tá aquele outro asiático lá, que também é um socialista, que eu esqueci o nome dele. Que é um nome bem engraçado, mas de engraçado a filosofia deles não tem nada, né? E é engraçado que todo mundo fala, né, dos massacres dos cristãos, né? Eu sempre tive uma vertente mais protestante. Quem morreu nas fogueiras não foram as bruxas, não, tá? Quem a Igreja Católica perseguiu e matou queimado foram os protestantes, tá? Eles que iniciaram o Novo Mundo, eles que iniciaram a alfabetização, eles que permitiram o Império Inglês ser o que é, né? Eles que permitiram o princípio do conhecimento. Né? Claro que também teve uma grande ascensão da prensa de Gutenberg, né? Que foi, de longe, historicamente, uma das maiores invenções da história humana, que permitiu você produzir livros em massa. Né? Aquilo ali foi uma maravilha. Mudou totalmente a história. A capacidade de reter e distribuir conhecimento. Totalmente mudou tudo. Mas quem era perseguido eram os protestantes, né? Ali nas Inquisições, certo? Eu sempre tive uma perspectiva mais protestante, mas eu notei algumas mentiras no cristianismo, certo? Vi várias, principalmente nas cartas dos apóstolos, né? E essas doutrinas que elas trouxeram para criar uma nova religião que não existia. Jesus nunca criou. Jesus era judeu. Ele apenas permitiu que as pessoas que tivessem fé também, mesmo que não judias, pudessem seguir a Deus, só isso. Mas deveriam todas elas se converter. E essa conversão levaria a um estilo de vida. É muito mais que uma religião. Muito mais. Só que o sistema de Nicéia, né? Sistema grego, greco-romano, babilônico, né? Você pode ver que a história de Roma o mito primordial é Rômulo e Remo, que eram duas crianças que foram criadas por uma loba, ou seja, os filhos do lobo, né? Homens lobo, né? Tem essa alegoria que remete à linhagem de Caim, né? Que já vem lá da Mesopotâmia antiga e muito antes, né? Você vê que os caldeus, a cidade de Ur, é a Mesopotâmia, né? É a primeira cidade onde Abraão vivia. E Adão e Caim são muito mais antigos que isso. Então, quantas coisas não aconteceram de Adão até Abraão, né? Muita coisa, milhares de pessoas vieram, milhares e milhares. E essas culturas pagãs se proliferaram, certo? Então, realmente, muito cuidado com tudo que você deseja, anseia. O poder, ele é muito bom. O dinheiro é muito bom, seduz muito. Mas aproveite, desapega um pouco de tanto materialismo, que talvez esteja nesse equilíbrio. Mas a única forma realmente de ter equilíbrio é viver no caminho do Senhor. Então, quem puder, quem entender, que viva. Quem não quiser, que seja escravo. Fala galera, então curte aí e se inscreve no canal.